Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do PetCast Distúrbios de Aprendizagem. Eu sou a Larissa Correia Couto e sou membro bolsista do Grupo Pet Educação e estarão mediando comigo os membros do Grupo Pet Educação e membros do Grupo Pet Conexões. Hoje nós estaremos tratando da temática transtorno do espectro autista com o professor Luiz Freitas e a sua convidada, Solane Ara. Desde já, nós agradecemos aos convidados pela presença, em nome de todo o Grupo Pet Educação. Eu passo a palavra agora para o professor Luiz. Olá, pessoal. O meu nome é Luiz Freitas, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso e tenho trabalhado com essa temática do transtorno do espectro autista já há mais de uma década. É uma área que eu tenho feito pesquisas, tenho experiência também na intervenção e espero poder contribuir com esse tema aí para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Solane Ara, eu sou nutricionista, sou técnica da Secretaria Estadual de Saúde há 17 anos e sou mãe do Marcos Paulo, com diagnóstico de autismo em decorrência da esclerose tuberosa. O Marcos tem 14 anos. Então, pessoal, acredito que agora a gente já pode começar com as perguntas para o professor Luiz. Meu nome é Ana Paula, eu sou membro bolsista do Grupo Pet Educação. A minha primeira pergunta é para o professor Luiz. Professor, quais são os sinais precoces do autismo e como se dá o diagnóstico? Existem exames para a confirmação do autismo? Oi, Ana Paula. Bom, existem alguns sinais precoces do autismo. Deve chamar a nossa atenção de crianças até os 2 anos de idade, mais ou menos, quando a criança geralmente não se orienta para estímulos sociais, né? Então, quando a criança não tem muito interesse em interações sociais, ela pode ter pouco interesse em brinquedos, mas pode ter um interesse maior em outros objetos que não são brinquedos, né? O nosso mundo o mundo infantil é muito preparado, né? É pensado para as crianças se atentarem, por exemplo, aos desenhos, aos brinquedos muito coloridos. Então, quando a gente percebe que a criança tem pouco interesse nesses estímulos, que geralmente chamam a atenção de muitas crianças, isso deve chamar a nossa atenção. Então, isso não necessariamente é um sinal precoce do autismo, mas isso deve chamar a nossa atenção. Elas podem ter dificuldade de responder quando chamado pelo próprio nome, fazer pouco contato visual, ou seja, olhar pouco nos olhos das outras pessoas, podem demonstrar pouco afeto, né, incluindo aquela comunicação que a gente faz com crianças pequenininhas, que a gente sorri, a criança sorri de volta, ou uma outra criança sorri e ela sorri de volta. Gestos comunicativos, como apontar para objetos que a criança quer, que estão geralmente fora do alcance dela, isso é esperado, né, para o desenvolvimento infantil. Então, deve chamar a nossa atenção quando a criança não faz essas coisas, isso pensando no primeiro, no segundo ano de vida. Às vezes a gente observa também que algumas crianças têm atrasos no desenvolvimento motor e atrasos no desenvolvimento da comunicação. Então, isso também deve chamar a nossa atenção, né? É muito comum a gente ver crianças que mais tarde são diagnosticadas com transtorno do espectro autista, que os pais, ao serem questionados sobre o início do desenvolvimento da criança, dizem, né, que a criança tinha pouco interesse em outras pessoas, preferia ficar sozinho, tinha interesse, às vezes, nos adultos apenas quando precisava de alguma coisa, mas não tinha uma comunicação muito bem desenvolvida, ou seja, não atrasou para falar as primeiras palavrinhas, isso é comum. Por outro lado, também existem algumas crianças que
esse desenvolvimento, né, de comunicação e social, ele não tem um atraso significativo, mas depois a gente observa algum interesse em comum para a idade, né? Então, já não seria um sinal tão precoce mais, mas ele é um sinal que deve chamar nossa atenção também. Então, as crianças terem um interesse muito grande em coisas pouco comuns para a idade. Por exemplo, uma criança que quer pegar livros aos 2 anos e meio e ficar folheando livros que não tem figura nenhuma. Isso não é uma coisa tão comum, né, de uma criança se interessar, porque geralmente elas vão se interessar por figuras, imagens coloridas, etc. Então, alguns interesses em comuns podem chamar nossa atenção. Isso não significa que essa criança é autista, mas deve chamar nossa atenção sim, porque não é algo comum para essa faixa etária. Então, o que foge, né? É importante a gente conhecer um pouco sobre o desenvolvimento infantil para começar a perceber, né, o que foge do ciclo, do esperado, né, para o desenvolvimento de uma criança. A respeito do diagnóstico que você perguntou, ele é algo que demanda tempo e um profissional bem preparado, né? Então, existem algumas etapas do diagnóstico. Uma das etapas, muitas vezes, vai envolver alguns tipos de exame para excluir algumas possibilidades, por exemplo, exame audiológico. Então, pode ser que a criança está tendo dificuldade ou não está tendo tanta resposta social, chamar para o nome, por perda auditiva. Então, é preciso excluir algumas dessas possibilidades primeiro. Então, tem alguns exames que podem ser feitos, inclusive genéticos, né? Já existem alguns exames genéticos que conseguem identificar algumas variações genéticas que produzem sintomas parecidos com o do autismo. Então, é importante passar por essa bateria de exames, né? Em alguns casos, você não encontra nenhuma variação genética que explique o quadro, e mesmo que encontre, muitas vezes essa criança vai precisar de intervenção, e existem outros exames que são clínicos, né? Então, não existe um exame laboratorial, um teste, né, laboratorial, assim como a gente faz exames de imagem, e exames de imagem podem ser pedidos para crianças com suspeita de autismo, porque você pode ter algumas variações neurológicas que poderiam explicar, né, que não é o autismo, mas que poderiam explicar as dificuldades no desenvolvimento que a criança está tendo. E existem algumas avaliações, mas não é um exame como um exame de sangue, um exame de laboratório ou de imagem, que podem ser feitas e que é importante que sejam feitas, na verdade, porque o diagnóstico, a gente diz, o diagnóstico é clínico, né? Uma boa parte do diagnóstico é clínico, é baseado na observação do profissional e no registro do comportamento da criança em situações de interação. Então, o diagnóstico, ele em parte, você tem algumas investigações que são, sim, exames e tudo mais, mas o diagnóstico de autismo não tem, não existe um exame, né? Você geralmente exclui outras possibilidades por meio desses outros testes que eu falei. Então, professor, após o diagnóstico da confirmação do autismo, quais são os primeiros passos a serem tomados com a criança? Uma vez que o diagnóstico foi feito, na verdade, antes do diagnóstico ser feito, a gente já pode fazer algumas coisas, tá? Então, é muito importante pensar o seguinte, se essa criança está com atraso no desenvolvimento, o quanto antes eu devo ajudá-la para que ela recupere, né, essas habilidades que ela deveria já ter desenvolvido, considerando o desenvolvimento típico esperado, né, para as crianças. A gente deve ajudar essa criança a desenvolver habilidades, porque isso é importante para a autonomia dela, para a independência dela, para a qualidade de vida dela. Então, mesmo antes do diagnóstico, muitas vezes o profissional, né, o neurologista, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, que são geralmente os profissionais a fazer esse diagnóstico, eles orientam que mesmo antes do diagnóstico estar fechado, ou seja, confirmado, se inicie intervenções no sentido de ajudar essa criança a desenvolver habilidades que ela ainda não desenvolveu.
E, claro, com o diagnóstico, os primeiros passos são, de fato, esses: buscar profissionais que ajudem essa criança a desenvolver as habilidades que ela precisa, né, para a autonomia e independência dela, e para que ela também aprenda outras coisas. Existem algumas habilidades que são pré-requisitos para outras habilidades. Essa dificuldade que algumas crianças têm, por exemplo, na interação social, pode dificultar com que essa criança estabeleça relações afetivas, relações de amizade. Claro, isso não é válido para todas as crianças com diagnóstico de TEA, mas para essas, né, que têm dificuldade nessa área, elas podem ter dificuldade em aprender com o outro, conviver com o outro, e isso pode ser muito difícil para ela e para a família. Então, os primeiros passos são, de fato, buscar os profissionais. Geralmente, os profissionais que fazem o diagnóstico ou que, né, estão acompanhando para ver se vai ter um diagnóstico mesmo, eles já orientam, né, olha, é importante buscar esse profissional porque a criança está com dificuldade nessa área, esse outro profissional para ajudar nessa outra área. Então, é, de fato, buscar os profissionais. Mas a sugestão é, não espere, né, o diagnóstico. Se a criança já está tendo atraso no desenvolvimento, converse com o profissional que está investigando e já pergunte, né, é possível a gente já começar um trabalho com algum profissional? Porque se a criança, né, deveria estar fazendo isso, é esperado que nessa idade ela fizesse isso e ela não está dando conta ainda, o que a gente pode fazer? Geralmente, os profissionais vão orientar a procura, né, por intervenções específicas. Professor, o que desencadeia o autismo? Fatores hereditários pode ser a causa? Ana Paula, existem muitas possibilidades, né? A gente considera que o autismo tem um fator hereditário, né, genético. Algumas possibilidades, né, já são conhecidas em relação a isso, mas existem também outras possibilidades. Então, geralmente, a gente diz que a causa é multifatorial. Existe mais de um fator que pode levar a um diagnóstico, né, o desenvolvimento de um quadro de autismo. Alguns deles são hereditários, mas existem outros, por exemplo, relacionados à intoxicação, né? Se a mãe, por exemplo, durante a gestação tem contato com agentes tóxicos, uso de substâncias, esses são fatores que também podem predispor à ocorrência do TEA. Há alguma correlação também com dificuldades em relação, ou no momento do parto, que podem dificultar a oxigenação. Então, não são só fatores hereditários, né? Existem fatores ambientais, especialmente os relacionados à intoxicação e exposição a agentes tóxicos, e também a dificuldades decorrentes do parto. Olá, pessoal, eu me chamo Regiane, sou do grupo PET Conexões e Saberes. A minha primeira pergunta é para o professor Luiz. Ao pensarmos na intervenção, nos lembramos dos profissionais da área. Entretanto, existe a participação neste processo a família e a escola. Então, como ela se faz presente nesse momento? Regiane, gostei da sua pergunta. É importante, talvez, nomear antes os profissionais da área, né? Dependendo das dificuldades que a criança tem, alguns profissionais vão ser necessários e outros não, né? Geralmente, a gente conta com profissionais da área da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, em alguns casos, profissionais da fisioterapia. A criança pode ter algumas dificuldades motoras também, às vezes profissionais da área da educação física, a criança pode ter dificuldade de ingestão de alimentos, então, às vezes, a gente vai precisar de outros profissionais da área da medicina. A criança também pode apresentar dificuldades, não necessariamente da ingestão do alimento, mas algumas crianças no espectro do autismo têm seletividade alimentar, então, às vezes, nós vamos buscar profissionais da área da nutrição para nos dar suporte nessa área, né, como a gente pode fazer a seleção de alimentos para que a criança esteja nutrida. Então, existem realmente muitos profissionais que podem ajudar,
Mas é importante lembrar também dos profissionais na área da educação e dos familiares. Então, todos devem participar. Esse trabalho conjunto, ele é difícil. Ele é difícil por quê? Porque a gente vive numa época em que as pessoas estão sempre correndo de um lado para o outro, tem dificuldade, em se reunir, porque os compromissos são muito numerosos, mas a família e a escola têm um papel muito importante. Basta a gente pensar quanto tempo a criança passa com a família e quanto tempo a criança vai passar na escola. Então, essas pessoas têm muito tempo de convivência com a criança, muito tempo diário de convívio com a criança. E se essas pessoas puderem ajudar no processo, ajudar nas intervenções, ajudar na condução de determinadas situações, ou no suporte na comunicação, essa criança vai estar mais bem assistida. Então, é muito importante contar com a participação da família, da escola, e elas podem se fazer presentes por meio da comunicação. Então, elas precisam se comunicar, família e escola, e é muito interessante quando a gente vê profissionais que ampliam o seu escopo de atuação. Eles não estão presentes só na clínica, por exemplo, atendendo a criança, mas eles também fazem uma visita à escola e veem lá na escola como que a criança está incluída, ou se está incluída ou não está incluída, e que orientações os professores precisam para ajudar essa criança a lidar melhor com situações sociais, se essa é uma dificuldade dela. Então, é muito interessante quando a gente vê profissionais que conseguem fazer isso e conseguem também dar orientações para a família. Caso isso não parta do profissional, profissionais da escola, professores, auxiliares, podem também conversar com a família e, eventualmente, solicitar que o profissional compareça à escola ou ir atrás dos seus próprios, por seus próprios meios, de conhecimento que possa ajudar essa criança nesses contextos escolar e familiar. Professor, a ausência ou dificuldade de interação social da criança com outras crianças já é considerado um motivo de procurar ajuda especializada? Regiane, a ausência de interação social da criança com outras crianças, sim. A dificuldade, não. A dificuldade pode ocorrer, porque existem crianças que são mais tímidas. A nossa dificuldade, às vezes, é conseguir fazer essa distinção, se essa criança ela só é tímida ou ela, de verdade, não está conseguindo estabelecer relações sociais. Como é que a gente pode olhar para isso de um jeito mais objetivo? Essa criança, a gente pode se perguntar, essa criança, ela não consegue interagir socialmente com nenhuma criança ou ela não consegue interagir socialmente, ela tem dificuldades para interagir socialmente com crianças desconhecidas, ou só com algumas crianças. Se essa criança só tem dificuldade com algumas crianças, quer dizer, ela é capaz de interagir socialmente. Ela pode ser um pouco tímida, ter alguma dificuldade quando as crianças são novas ou mais velhas do que ela, ou quando são desconhecidas, é a primeira vez que ela encontra. Mas quando ela tem dificuldade com qualquer criança, em qualquer contexto, aí isso deve chamar a nossa atenção, sim. Aí a gente deve, talvez, procurar ajuda, procurar um profissional, explicar qual é a nossa dificuldade. E não necessariamente essa criança é autista, Crianças não autistas também têm dificuldades de interação social, e elas também podem precisar de ajuda. Então, a gente pode, sim, ao observar que essa criança está tendo uma dificuldade persistente na interação social, buscar ajuda profissional. Esse profissional pode fazer diversas intervenções diretamente, pode dar orientações à família, pode sugerir algumas atividades que a criança pode se engajar e que vão ajudar ela a desenvolver habilidades que ela ainda não desenvolveu. E isso ela vai ajudar ela a superar essas dificuldades. A ausência de interação social é mais preocupante. E aí sim, se a criança, sua criança
apresenta ausência de interação social, ela realmente não se interessa por outras crianças ou por outras pessoas, adultos também, certamente você deve procurar ajuda especializada. Então, a minha última pergunta pensando acerca das intervenções e na importância da rotina, como posso fomentar as interações sociais sem gerar um desconforto na criança e quem pode ser responsável por este fomento? Existem várias formas de fomentar interações sociais. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que gera desconforto nessa criança. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, né? Porque o autista faz assim, ele gosta disso, gosta daquilo. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, não existe o autista, né? Assim como não existe o menino ou a menina. Cada pessoa é diferente. Os autistas também são diferentes, né, entre si. O que gera desconforto num pode não gerar no outro. E o que gera no outro pode não gerar no um. Então, a gente não deve partir de pressupostos muito rígidos. A gente deve tentar conhecer primeiro essa criança, né? Um jeito interessante é conversar com a família, né? Perguntar para essa família o que essa criança gosta de fazer, né? O que você percebe que deixa ela irritada, chateada, desconfortável, porque aí sim a gente pode tomar, né, boas decisões em relação ao que nós vamos propor em relação às interações sociais, né, para essa criança. Você comentou na sua pergunta também sobre a importância da rotina. De fato, a rotina é importante. A rotina ajuda a criança a organizar melhor o seu dia. Crianças autistas podem ter um pouco de dificuldade em fazer transições entre atividades, né? Isso significa que algumas vão ficar irritadas quando é para fazer uma transição de uma atividade para outra, terminar uma tarefa e ir para outra. Mas é importante também que a gente ajude as crianças a seguir as rotinas, mas também ser flexível em relação a algumas rotinas, né? Nem sempre é bom que as crianças só sigam rotinas todo o tempo. Por quê? Porque o mundo ele não é completamente previsível, né? A gente consegue prever algumas coisas, mas às vezes as coisas saem do planejado. E algumas crianças autistas têm muita dificuldade quando isso acontece. Tá? Então, seguir rotinas é bom e é importante, mas é também importante a gente criar situações de quebra de rotina, especialmente quando, né, a criança é muito fixa com as rotinas. É difícil? Sim, com certeza. Para essas crianças é bem difícil. Geralmente a gente começa de pouquinho em pouquinho, para que ela se acostume, porque o mundo não é completamente previsível a todo tempo. Né? Você, na sua pergunta, também disse, quem pode ser responsável por este fomento às interações sociais? Eu diria, todo mundo deveria ser responsável. Mas as pessoas só devem fazer, como eu disse antes, com informação, sabendo o que essa criança gosta, do que ela gosta de brincar, porque aí eu consigo ter interações com maior qualidade e com maior engajamento da criança, ela está disposta a interagir socialmente, porque aquela atividade é do interesse dela, né? Então, conhecer a criança ajuda muito, conhecer o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí, eu diria, todo mundo deveria ser responsável, tanto nós adultos, né, que interagimos com a criança, quanto os coleguinhas, né? Os coleguinhas também podem ser incentivados a interagir com a criança, e deveriam, né? Nós estamos falando de inclusão, pensando em inclusão, né? Inclusão na escola, inclusão social. Então, a gente deveria incentivar que as crianças também sejam, a gente compartilhe essa responsabilidade com elas das interações sociais, deixando claro que o coleguinha não gosta de todo tipo de interação, né, deixando claro quais interações a criança gosta mais, quais ela não gosta tanto. Então, se a criança não gosta tanto de ser abraçada, né, é preciso orientar as outras crianças que não fiquem abraçando ela o tempo todo, porque isso pode ser incômodo para ela ficar chateada, irritada e desconfortável. Mas o primeiro passo vamos conhecer essa pessoa, né, porque cada pessoa é diferente. Boa noite, meu nome é Juliana,
Eu sou membro do PET Educação. E eu vou fazer 2 perguntas para o professor Luiz. A primeira delas é: uma criança diagnosticada precocemente com transtorno do espectro autista do nível 3 e que realiza tratamento diário de acordo com sua necessidade, pode, eventualmente, na vida adulta, desenvolver mais autonomia e independência? Juliana, quase tudo é possível, tá? Então, quando um diagnóstico é feito com uma criança, e aqui você deu o exemplo, né? Uma criança diagnosticada precocemente no nível 3. O nível, né, 3, a gente não falou disso aqui, mas a gente está falando de níveis de suporte, né? Considerando que nível 3 é a pessoa que precisa de mais suporte, né? Então, a gente vai precisar de mais ajuda, né? Mais orientação, né? Tem menos independência. Então, é importante pensar o seguinte: o diagnóstico precoce, incluindo o nível de suporte, ele não é uma sentença, né? Ele não aprisiona a criança, né? Nessa situação. A gente não fala que o autismo não tem cura, né? Não existe uma mudança que leve a criança a sair do espectro. Embora né, a gente veja nas redes sociais, na internet, pessoas falando sobre isso, mas é muito importante esclarecer que a gente não fala em cura do autismo, a pessoa sair do espectro. Isso a gente não considera sendo uma possibilidade. Mas a gente considera como uma possibilidade muito grande a aquisição de habilidades, né? E é esse o objetivo das intervenções, né? Que a criança desenvolva habilidades e que precise cada vez menos de suporte e de ajuda. É possível que a criança, né, seja diagnosticada precisando de muito suporte inicialmente e que esse suporte vá diminuindo pouco a pouco? Sem dúvida alguma. É o esperado, né? Nem sempre a gente consegue esses resultados maravilhosos, né, de desenvolver tantas habilidades assim e diminuir o nível de suporte, mas é possível, sem dúvida alguma. Inclusive, há casos de autistas que até o início da adolescência, um pouco antes da adolescência, né, estavam, né, com um nível de suporte muito elevado, precisavam de muito suporte e ainda assim conseguiram se desenvolver em várias áreas e ter um nível de suporte diminuído ao longo da vida. Então, sim, é possível ter mais autonomia e mais independência. E as intervenções, elas têm exatamente esse objetivo. A segunda pergunta é sobre os níveis do transtorno do espectro autista. É possível uma criança que esteja no nível 3 regredir para o nível 1? Vamos lá. É possível que haja diferenças, mudanças, né, de suporte necessário ao longo da vida. Tanto no sentido de precisar de menos suporte, quanto no sentido de precisar de mais suporte, tá? Às vezes, a gente ainda observa, né, crianças que começam a ter um desenvolvimento né, dentro dos marcos do desenvolvimento. A gente vê, né, crianças que estão lá atingindo os marcos do desenvolvimento, a criança deveria estar fazendo certas coisas com certa idade, considerando o desenvolvimento esperado para as crianças, e algumas vezes a gente vê que, embora ela tenha desenvolvido até uma etapa da vida, né, essas habilidades esperadas, ela começa a diminuir, né, essas habilidades. Existem relatos de famílias que dizem assim: minha criança falava, o meu filho falava, ele formava pequenas frases, o que era esperado para a idade dele, e depois ele parou de falar. Então, isso pode acontecer, tá? Os níveis de suporte podem variar ao longo da vida. E não significa apenas, né, que a intervenção não está sendo boa. Existem algumas questões, né, do TEA, do autismo, que ainda não estão bem esclarecidas. Então, sim, é possível que a criança precise de mais suporte, né, por questões próprias do TEA, que a gente ainda não sabe exatamente por quê, em alguns casos,
e por outras questões, né, de outros diagnósticos, que a gente chama de comorbidades, né? Então, algumas crianças com diagnóstico de autismo, elas não têm só o diagnóstico de autismo, elas têm outros diagnósticos, que podem, inclusive, envolver síndromes genéticas, e que podem trazer mais dificuldades, e às vezes são quadros que tendem a ficar mais difíceis no decorrer da vida, né? Mas isso é muito individual. Como eu disse, muitas coisas são possíveis, quase tudo é possível, né? A gente trabalha no sentido de tornar melhor a vida de todos. A gente, né, consegue em muitos casos, mas em outros casos a gente precisa, né, tentar atrasar essa perda, né, trabalha em cima da manutenção de habilidades, para que essa criança pode não estar conseguindo aprender novas habilidades, mas ela talvez consiga manter as habilidades que ela está tendo. Então, as intervenções, elas são pensadas num nível muito individual, e elas precisam ser, né, planejadas no nível individual para que sejam eficientes e, de fato, ajudem as pessoas. Mas, voltando à sua pergunta, é possível que uma criança que tenha sido diagnosticada inicialmente no nível 3, precisando de mais suporte, regrida, né, nesse sentido de volte para um nível que precisa de menos suporte, seria o nível 1. Né? Precisa de algum suporte, mas não de um suporte muito substancial. Isso é possível, sim. Não é o que a gente verifica na maioria dos casos. Tá? Essa seria uma mudança muito grande, né? De precisando de muito suporte para precisar de pouco suporte, mas é possível, sim. Olá, meu nome é Daiane, eu sou bolsista do PET Conexões de Saberes e eu tenho 3 perguntas para a convidada Solane Aria. A minha primeira pergunta é como a família lidou com o diagnóstico do seu filho e como você identificou os primeiros sinais do autismo? Olá, Daiane. Cada indivíduo, ele lida de uma maneira assim, peculiar, né, particular, bem diferente um do outro. E na minha família não foi diferente, né? Cada um lidou de uma maneira, e eu acredito que aquele que fica e mergulha, né, na questão de agir, né, na questão da ação, na questão de passar por cima de algumas fases, porque eu sempre falo que são fases, fases que a gente precisa passar, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, como o professor Luiz falou, não é uma sentença, mas o diagnóstico ele afeta sobremaneira a família, porque a gente idealiza, né, um filho. E a gente idealiza um filho com sonhos, com planejamento, né? E não tendo dificuldades, não pensando na questão do preconceito que ele vai sofrer, não pensando na questão dos desafios. E quando você recebe um diagnóstico, o difícil é você pensar em tudo isso, que você vai ter que lidar, né, no decorrer da vida desse filho, e tudo que você vai ter que processar. Então, é luto, né, porque você mata o filho idealizado, a questão da aceitação, né, você tem muita dificuldade em aceitar que o seu filho ele tenha um tipo de limitação, um tipo de dificuldade. Então, assim, cada um lidou de uma maneira diferente. Por exemplo, meu marido, ele fugia para jogar videogame com os amigos. Então, foi um processo muito solitário para mim, porque geralmente é a mãe, né? É a mãe que fica, é a mãe que permanece, é a mãe que dá conta de tudo. Então, foram o início, né? Os primeiros anos foram muito difíceis para mim, porque foi um processo muito solitário, muito difícil, porque eu não passei as fases que eu deveria ter passado. E isso acabou repercutindo na minha saúde mental e física durante um tempo.
E você fez uma outra pergunta com relação ao diagnóstico, né? Como e quando ele teve o diagnóstico? Ele teve o diagnóstico com quase 2 anos de idade. Nós mudamos de cidade, e aí nós observamos que ele ficou mais isolado, ele parou de fazer contato visual, ele já falava algumas frases, ele já falava mais para número de palavrinhas, um número maior para a idade dele, e ele parou de fazer, né, de fazer essas coisas. E nós achávamos que era por conta dessa mudança, porque nós tínhamos nos afastado da família, né? Ele estava num ambiente novo, só estava o pai e a mãe, então nós achávamos que a mudança tinha feito ele ter esses comportamentos, né? Ele começou a ter comportamento repetitivo, fazer algumas estereotipias. Então, foi mais ou menos perto dos 2 anos, e os sinais foram esses que nós observamos. Só que eu preciso frisar que o autismo, ele é, no Marcos, né? Ele é um transtorno secundário, né? Ele é uma comorbidade. Ele tem uma patologia de base, que é a esclerose tuberosa. Então, nós já tínhamos um prognóstico do autismo, mas nós não queríamos que ele se instalasse, que ele viesse. Porque o Marcos, ele já estava progredindo, né? Ele já tinha passado por várias dificuldades, e ele estava numa fase, assim, ótima, né? Verbalizando, interagindo, sendo uma criança, né? E a partir do momento que o autismo se instalou, mais ou menos aos 2 anos, a gente viu toda essa regressão no comportamento dele. E pensando nos desafios após o diagnóstico do seu filho Marcos, quais foram as mudanças necessárias e quais foram os impactos para a sua família no ponto de vista físico, mental e social? Então, como eu falei, né, quando você não passa, sabe que é necessário, né, passar, e isso a gente aprende muito no decorrer de todo o processo, isso acaba impactando, né? E eu acredito que eu fui a pessoa mais impactada em todo esse processo, porque no início do diagnóstico eu acabei assumindo tudo, mergulhando e vivendo a vida do Marcos. Então, era muitas terapias, eram muitos estímulos, então eu passava 24 horas com ele, e isso impactou sobremaneira o meu físico, o meu psicológico e no meu social. E daí eu penso que a família, né, ela precisa ser alertada já lá no início do diagnóstico sobre isso, porque quando se dá um diagnóstico, o profissional ele tem que se atentar para o impacto que isso traz na família, e precisa alertar essa família para buscar tratamento, né? Buscar apoio, buscar ajuda, buscar suporte, porque é muito difícil você cuidar do outro e esquecer de si. E chega numa fase que você não consegue, né, mais cuidar do outro. E isso aconteceu comigo. Então, eu acredito que impactou sobremaneira no social, porque uma criança com um comportamento, né, regulado, alterado, ela acaba te impedindo de fazer algumas coisas, porque a sociedade ela não entende, a sociedade ela ainda é muito preconceituosa. Então, nós tínhamos dificuldade de ir ao shopping, de ir em algum ambiente, né, que não tivesse um mínimo de cuidados, vamos dizer assim, com os estímulos, né, porque a pessoa com autismo, ela tem muita alteração sensorial, e isso impactou no nosso social, e impactando no social, eu sempre digo que impacta no físico, impacta no mental. E chegou numa fase que nós, né, precisamos nos cuidar, e
e chamar toda a família para a responsabilidade. E isso nós fizemos no decorrer, né, de todo o percurso do diagnóstico, do tratamento, e até hoje a gente faz. Então, a gente tenta orientar toda a família, a gente tenta envolver toda a família no todo o processo, nos cursos, né, nas terapias, para que toda a rede, né, de suporte possa dar suporte para nós também, enquanto pais. Então, hoje a gente tem uma rede consolidada, mas isso não foi fácil, foi um trabalho também muito moroso, foi um trabalho de muita frustração, de muita decepção, foi um caminho árduo, mas nós conseguimos constituir uma rede familiar de apoio que nos ajudou a ter de volta a questão social, e isso, né, traz um benefício enorme para a questão mental e física, sem falar nas terapias, né, que os pais precisam fazer. Assim, eu sempre reforço, quando o profissional ele dá o diagnóstico, ele precisa também orientar essa família a procurar ajuda especializada, a ajuda de um profissional especializado, a ajuda de um psiquiatra, se for necessário, a ajuda de um psicólogo, para que esses profissionais também possam ajudar essa família a lidar de forma mais, vamos dizer, mais tranquila, menos sofrida e com mais suporte, né, para que essa criança tenha aí oportunidades, né, de desenvolver, porque quando a gente está impactado, a gente acaba impactando o outro também. E é isso. A minha última pergunta é se você já conhecia o que é autismo ou se você teve esse primeiro contato após o diagnóstico do seu filho, Marcos. Então, Daiane, como eu disse anteriormente, me apresentei, eu trabalho há 17 anos na Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou nutricionista, né? E eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho e trabalhei num lar que antigamente era da Secretaria de Assistência Social e passou para a Saúde, que hoje é o Lar do Cilar, que atende moradores, né, com transtornos, com doenças mentais, com doenças raras, com múltiplas deficiências. E nesse local eu tive a oportunidade de conviver e aprender com essas pessoas. E com pessoas que tinham, né, que têm, algumas já faleceram, mas que tinham e têm o diagnóstico do autismo. Então, eu já conhecia algumas características, inclusive antes do Marcos receber o diagnóstico, eu já tinha percebido algumas coisas, alguns sinais e sintomas, então eu já tinha esse conhecimento, e foram com essas pessoas que eu aprendi a respeitar, a amar, né, e a ter muita gratidão por todo aprendizado que eles me forneceram, me ofereceram, e assim, eu sou muito grata por ter passado por esses locais antes do diagnóstico do Marcos, porque me ajudou muito na aceitação, né? Me ajudou muito em todo o suporte, né, que eu pude oferecer para ele, principalmente de conhecimento, de estímulo, de cuidados. Então, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, mesmo antes de nem sonhar em tê-lo, né? Mas foi o que me fortaleceu, né, no início do diagnóstico. Bom, Solaniara, eu também tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber
se a escola ela tem dado todo o apoio necessário nesse processo de ensino e de aprendizagem do seu filho. Como tem sido esse acompanhamento? Então, Larissa, a inclusão, né, tanto social como educacional, no nosso país, é um desafio grande que a gente tem, e meu filho tem 14 anos, não é alfabetizado. Eu acredito que a educação tenha que avançar muito nesse sentido, de proporcionar a essas pessoas uma oportunidade, uma potencialidade em termos de inclusão. Nós tivemos, sim, escolas que ofereceram suporte social para o Marco. Ele teve a oportunidade de conviver com outras crianças, de brincar, desenvolver esse lado social, né, essa parte social que para o autista faz muita diferença. Porém, né, entretanto, a questão da aprendizagem, ela não aconteceu, né? Nós não tivemos esse desenvolvimento, né? E eu acredito muito também que ainda pela deficiência da formação. Eu acredito muito na educação e acredito que a gente só muda as coisas na prática por meio da educação. Quando a formação, né, lá na academia, nas universidades, ela não te proporciona uma vivência, uma experiência com o diferente, com o diverso, isso acaba afetando muito a prática, porque quando o profissional chega, ele está despreparado, ele não sabe o que fazer. Eu sempre falo assim, a família também não sabe o que fazer, a família também recebeu ali o diagnóstico, recebeu todas as coisas e correu atrás. Então, a educação, os profissionais também precisam fazer isso, mas de outro lado, a família, ela está ali mergulhada, ela não tem mais 30 outras crianças para desenvolver, né? E eu vejo esse outro lado, claro, eu entendo esse outro lado, mas eu ainda acredito que essa falta de potencializar mesmo, sabe, as crianças que são diversas, que são diferentes, tem um outro olhar, um olhar mais inclusivo, um olhar mais acolhedor, um olhar de acreditar mesmo na potência, sabe, do outro. E eu vejo essa diferença, assim, da educação tradicional para uma educação, vamos dizer, não tradicional. E as pessoas que elas vêm de um método diferenciado, e eu vejo muito isso na educação Waldorf, e eu não fui por esse caminho, né, com meu filho, mas eu vejo que são profissionais que geralmente eles acreditam mais na potencialidade do outro. E eu sinto muito isso, que não acreditaram na potencialidade do Marcos. E por isso hoje, claro que ele tem deficiência intelectual, claro que ele tem as dificuldades dele, mas ele tem as potencialidades, e eu acredito que isso não foi estimulado e não foi desenvolvido da maneira adequada, né? Da maneira como eu acredito que deveria ter. Meus cumprimentos a todos os presentes, tanto como palestrantes e também como mediadores, e, claro, as pessoas que estão tendo contato com o nosso podcast pelas redes sociais. Eu me chamo Elisa, sou membro bolsista do PET Educação, e eu gostaria de fazer 2 perguntas para a Solaniara. A minha primeira questão é: qual foi o momento em que você achou melhor procurar ajuda especializada para o seu filho? Oi, Elisa. O momento ideal foi quando ele teve a primeira convulsão,
né? Como eu disse, o autismo é comorbidade. Então, quando ele fez a primeira condição, nós precisamos correr atrás de ajuda especializada. No entanto, falando um pouco mais do autismo, como o Marcos já vinha com um diagnóstico, né, pré-definido, quando o autismo se instalou, ele já vinha fazendo algumas terapias. O que nós fizemos foi ampliar essas abordagens, essas terapias, então proporcionando outras coisas e proporcionando outras vivências. Então ele fez ginástica artística, que o ajudou muito, né? Nós morávamos numa cidade que tem um profissional, né, habilitado, um profissional tem essa habilidade, esse manejo com a pessoa com autismo, e nós proporcionamos essa vivência para ele, proporcionamos outros métodos de abordagem, né? Então, na verdade, nós não criamos, mas um momento crucial, eu sempre falo que foi a primeira condição que ele teve, porque ele acabou perdendo tônus muscular, né? Acabou fragilizando a questão da coordenação global, e aí nós precisamos procurar fono, físio, principalmente fisioterapia. Então, a psicologia foi essencial, então nós procuramos nesse momento. A minha outra pergunta é relacionada à saúde. Eu gostaria de saber qual é a acessibilidade da pessoa autista no serviço de saúde, tanto do SUS quanto particular, e se você teve alguma dificuldade no tratamento do autismo em alguma dessas redes. Então, falando em acessibilidade, né, quando a gente fala em inclusão social, inclusão educacional, a gente também precisa falar, né, da inclusão social da saúde. E, infelizmente, o nosso Estado, né, ainda não tem uma rede estruturada, uma rede de cuidado estruturada a essa pessoa, né, a essa população. E quando eu digo rede estruturada de cuidado, é porque nós já temos um modelo, né, estruturado de rede de cuidado às pessoas com um transtorno do espectro do autismo. E, infelizmente, essa rede não existe dentro do nosso estado. Nós estamos, novamente, fazendo todo o movimento para que a gente consiga definir os pontos de atenção e definir essa rede de cuidado. Então, o Marcos, ele não teve acesso, não teve nenhum tipo de acesso à rede do SUS, né, para tratamento e nem para o diagnóstico do autismo. Nós sempre usamos a rede privada, e a rede privada, ela tem um limitante que eu vejo, que é essa falta da interprofissionalidade, né? Essa falta da interprofissionalidade dificulta muito todo o cuidado com essa pessoa, dificulta muito para a família, porque são profissionais que cuidam da mesma pessoa, mas que não se falam. Então, que não discutem a respeito de um caso. Cada um faz de uma maneira, cada um faz de um jeito diferente. E assim aconteceu com o Marcos. Eu acho que isso afetou muito, sabe, a questão do desenvolvimento dele também dentro dessa rede de saúde. Porque quando a equipe, né, ela não precisa estar no mesmo espaço, mas ela precisa conversar, precisa dialogar, precisa interagir e definir, né, planos de tratamento comum, planos de tratamento que possam contribuir com os outros. E eu vejo que aqui em Cuiabá isso não existe, sabe?
E isso prejudica muito o cuidado, prejudica muito o desenvolvimento da pessoa que tem transtorno de espectro do autismo, porque as 3 áreas afetadas, né, o social, a comunicação e o comportamento, são áreas que os especialistas, né, os vários profissionais, eles precisam conversar, precisam definir, precisam implementar, né, o cuidado, a abordagem do outro. E isso, infelizmente, a gente não vê aqui. Eu faço tratamento com Marcos, sim, pelo SUS, mas é para outra patologia que ele tem, e acredito muito na potencialidade do Sistema Único de Saúde, né? Sou uma defensora do Sistema Único de Saúde, do SUS, trabalho há 17 anos no SUS, porém, aqui em Mato Grosso, nós não temos uma prioridade, eu digo, para essa população, né? É uma população que vem há anos, né, sendo aí negligenciada, e é uma população que nós precisamos correr, né, contra o tempo, com o tratamento, com as abordagens, porque isso impacta diretamente a qualidade, a autonomia, a questão da produtividade dessas pessoas. Nós não queremos que essas pessoas sejam pessoas improdutivas, sejam pessoas que vão impactar no sistema social, público. Então, para isso, nós precisamos fazer com que essas pessoas se desenvolvam da melhor maneira possível. E sem esse suporte da rede de saúde, a gente acaba afetando que essas pessoas tenham habilidade, competências e possam ir para o mercado de trabalho e ter uma vida, né, adequada. Assim chegamos ao fim do nosso podcast efetivo, em que nos aprofundamos sobre o tema transtorno do espectro autista, com a presença do professor Luiz e de sua convidada Solaniara. Estamos muito gratos por essa troca realizada aqui nesse podcast, e firmo meu agradecimento pela presença do professor Luiz, da Solaniara e dos membros mediadores, que são participantes do PET Educação e PET Conexões. Fiquem atentos às nossas redes sociais para acompanharem as datas dos nossos próximos episódios e também as redes sociais do nosso parceiro PET Conexões. Contamos com a presença de todos em nosso próximo episódio. E foi isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!